Olá, eu sou a Valda Aguiar e este é o programa Terceira Revelação, um programa da Associação Espírita Caridade. E você está mais do que convidado a estar conosco nesses minutos de fé, esclarecimento e, por que não, consolo através da nossa programação. Você pode participar do programa Terceira Revelação enviando a sua pergunta, o seu comentário pelo WhatsApp 992308189. Pode deixar seu comentário abaixo do vídeo na fanpage da Associação Espírita Caridade, que nós repassaremos. Por que nós falamos para deixar abaixo do vídeo na fanpage da Associação Espírita Caridade? Porque o nosso vídeo é compartilhado por muitas pessoas. E se você deixa o vídeo compartilhado na página do seu amigo, onde você encontrou o vídeo, nós não temos acesso e não podemos repassar qual seja a sua dúvida, o seu comentário aqui no ar. Mas fiquem todos à vontade e começa agora o programa Terceira Revelação com um convidado especial hoje, José Ricardo Bueno, da Associação Espírita Medianeiros do Amor. José Ricardo, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, um bom dia a vocês da Associação Espírita Caridade, a todos que nos assistem, e agradecemos mais uma vez a oportunidade de divulgar a doutrina espírita, tão esclarecedora, tão consoladora por muitas vezes. José Ricardo hoje vem nos falar sobre um tema importantíssimo para todos nós espíritas, não espíritas, porque nos leva à reflexão sobre nós mesmos. O tema sobre o qual ele vai falar hoje nesta manhã é autoconhecimento e reforma íntima. José Ricardo, como começar esse autoconhecimento? Sim, inicialmente é despertarmos, para a necessidade do autoconhecimento. Como a nossa doutrina nos dá o livre-arbítrio, nós não temos a obrigatoriedade de passarmos por esse processo de autoconhecimento, mas ela nos orienta que passamos por esse processo de autoconhecimento para a nossa evolução e aproveitarmos ao máximo a nossa encarnação desta vida. E como assim aproveitarmos a nossa encarnação? Nós somos o quê? Do que realmente eu sou feito? O que eu sou? Isso, uma bela ponto que você tocou, porque por vezes nós encarnados no dia a dia, na correria, nós imaginamos, eu sou o Ricardo que tenho a profissão X. Eu sou o Ricardo que sou pai de A ou B. Esquecemos da nossa essência divina e o motivo principal do qual nós estamos aqui, encarnados, para desenvolvermos com plenitude o nosso espírito, para aproveitarmos, para termos um entendimento, que fica muito mais fácil quando se é esclarecido por essa doutrina, e tem um objetivo em comum, que é evoluir, aprender, ajudar ao próximo, a caridade, o amor. Quando os problemas vierem, as dificuldades, fica mais fácil de nós entendermos. Então não sou só esse emaranhado de profissão e família, eu sou algo mais do que isso, é isso que você quis dizer? Exatamente, nós somos a essência divina, a nossa centelha divina. Quanto mais ela é alimentada, ela tem um entendimento, mais forte fica essa luz e, por consequência, vai contagiando os que estão próximos de nós, nossos familiares, nossos amigos, do nosso trabalho. E muitas vezes nos esclarece, ao invés de pormos a culpa no próximo ou mesmo em Deus, nos esclarece e nos mostra o que são provas, o que são expiações e por que estamos passando por essas dificuldades. Nós podemos dizer que existem algumas etapas até que nós possamos chegar a esse autoconhecimento ou não? Isso varia muito? Sim, poderíamos dizer que uma das primeiras etapas é uma autorreflexão, é um conhecimento de si mesmo. E a segunda etapa, tão importante também, é o convívio com o próximo. Porque por vezes é esse convívio com o nosso próximo que vai nos orientar, que vai nos, vamos dizer assim, vai enaltecer aquelas deficiências que nós temos e muitas vezes deixamos encriptadas, escondidas. E quando temos o convívio com o próximo e aparece, vamos assim dizer, aquela dificuldade que eu tenho, o meu egoísmo, ou a minha vaidade, o meu materialismo, quando aparece isso no próximo, se nós estivéssemos numa rede social, seria mais fácil, por assim dizer. A gente vai ali, bloqueia, tira aquele usuário.
mas aí perderíamos a oportunidade de aprender com essa pessoa que está enaltecendo, mostrando de maneira, e às vezes ela nem falou nada, nem disse nada, mas nós ficamos esperando e aquilo nós transformamos aquilo num problema. Se nós tivermos essa oportunidade da autorreflexão, do autoconhecimento, nós vamos ver que a pessoa não fez nada além de nos mostrarmos aquilo que nós teríamos a melhorar. José Ricardo, qual é a relação que existe entre as funções que nós desempenhamos enquanto encarnados e aquilo que nós realmente somos, como tu trouxeste, essa centelha divina? Qual é a relação que nós podemos estabelecer? Sim, ao mesmo tempo essa relação também é de suma importância, porque é ali que nós vamos aprender a ser pai, a ser mãe, a ser irmão, ser caridosos, a termos como bondade, né, o princípio divino. Joana de Ângeles já nos dizia, né, comparava seu livro, dizia que o nosso consciente é como se fosse um iceberg, né? A parte de cima, imaginando um iceberg como completo, a parte de cima seria o nosso consciente. E aquela parte que está submersa à água seria o nosso subconsciente, que é a parte muito maior, né? Então nós verificamos mais uma vez que o subconsciente, ou aquilo que nós temos que descobrir em nós mesmos, é a parte muito maior que nós temos que trabalhar. E muitas vezes nós não conhecemos. E se não fizermos essa autorreflexão, esse autoconhecimento, aquela parte submersa, o subconsciente fica inativo e pode nos ajudar muito. Tu falaste sobre essas dificuldades, às vezes, se fosse numa rede social seria fácil, eu bloqueio uma pessoa, ao vivo nem sempre dá para fazer isso. Quando a gente fala em relacionamento, né, a gente tem esse hábito de afastar essas pessoas. Há alguns estudos que nos dizem que normalmente nós repelimos aquelas pessoas nas quais nós nos vemos as nossas dificuldades. Como nós podemos entender isso? Concorda com isso? Eu não sei se seria pertinente nós trazermos. Sim, concordo plenamente. Por quê? Porque fica mais fácil, como a gente disse no início ali, esconder, encriptar essas dificuldades que as pessoas estão mostrando nós, né? Porque nós somos feitos de quê? Né? De ações, de pensamentos, né? De virtudes, de defeitos. Então, quando aparece algo negativo, podemos assim dizer, a gente acha mais fácil, né? Pensa que é mais fácil e na verdade não é. O muito mais fácil é a gente trabalhar com aquilo, não perdermos essa oportunidade de entendermos por que aquilo me incomodou, né? Por que aquela situação que a pessoa falou, ou às vezes até deixou de falar, se a gente parar para pensar um pouquinho, né? Que a gente fica esperando às vezes um elogio e a pessoa não fala, ela não falou nada, simplesmente. E aí aquilo nos incomoda. Por quê? Será que não é a nossa vaidade? Então a gente vai verificando. E à medida que a gente vai tendo um entendimento disso, que a nossa doutrina nos mostra, né, vai ficando mais suave, mais fácil da gente lidar com isso. E quando a gente passa por essas situações difíceis, né, nós podemos afirmar que essas são com as situações menos felizes que nós mais aprendemos? Isso. São nessas situações que nos deixam desconfortável, que nós podemos dizer que são menos felizes, é onde nós temos a oportunidade de evoluirmos. É onde nós temos a oportunidade de aprender com aquilo. Porque quando tudo está correndo bem, está tudo certo, né? Nós sabemos disso, quando a nossa vida está percorrendo um caminho normal, esperado. A gente não para pensar, né, em nós, não para pensar em Jesus, em Deus, não procura um centro religioso. E, por vezes, quando vem a dificuldade, quando vem aquela prova pela qual nós temos que passar, é o momento da nossa evolução, né? Nós podemos dizer que o problema é a oportunidade que nós temos de aprender. Basta termos esse olhar, né? Esse olhar caridoso para conosco mesmo. Não nos fazendo uma cobrança. Não, realmente eu não acertei. O que eu posso fazer da próxima vez para acertar? Então isso nos ajuda bastante. É no problema que nós aprendemos, né? É o que a gente costuma dizer muitas vezes no centro espírita, muitas pessoas procuram ou pelo amor ou pela dor. Então que tenhamos a oportunidade de procurar pelo amor. Não esperamos a dificuldade, a dor,
para que a gente possa evoluir. Porque com amor nós estaremos de maneira muito mais confortável, com a mente muito mais tranquila, para que se tenha um entendimento e isso vai refletindo nos nossos irmãos, nos nossos amigos, nos nossos familiares, até mesmo no nosso interior e na nossa mente, que ela se mantém tranquila, equalizada, pegando uma frequência, né, que a gente fala muito, se conectando com a frequência de um ser superior. Então, é pelo amor que fica um pouco mais fácil, mas nem sempre é essa a nossa opção. E considerando que nós nos encontramos num plano de imperfeições, né, de expiação e de provas, todos passam pela dor, a dor vai chegar para todo mundo em algum momento da existência? Podemos dizer que sim, né? Porque a dor, às vezes, para alguns é somente o entendimento e já sabe por que vão passar. Agora, essa intensidade da dor que nós podemos colocar vai depender do nosso entendimento, né? Por exemplo, quando perdemos um ente querido, nós podemos nos lamentarmos, né? Já dizemos que perdemos, já não é uma maneira correta, porque nós não somos donos de ninguém, né? Então, quando o ente querido desencarna, ou nós agradecemos a oportunidade, temos convivido com ele, ficamos com o seu aprendizado, com os bons momentos, com as alegrias que esse ente querido, esse amigo nos passou, ou nós, a partir dali, começamos a nos lamentar, começamos a reclamar, começamos a uma frequência, vamos dizer assim, negativa, né? Que isso vai até prejudicar, nós que estudamos um pouco, sabemos que isso acaba até prejudicando o irmãozinho desencarnado. Então essa intensidade, essa qualidade, e nós podemos pegar todo o problema e positivá-lo. Isso depende somente de nós. Se nós pudermos fazer um pequeno parêntese nesse detalhe que tu falaste, que é um dos aspectos importantíssimos da nossa vivência material hoje, né, enquanto espíritos encarnados, que é a perda de entes queridos, é lidar com a morte física. Esta semana, uma irmã aqui da casa nos disse a seguinte frase, que eu fiquei refletindo sobre aquilo e, nossa, que profundidade naquilo que ela disse. A dor diante dessas dificuldades é inevitável. Vai doer, vai machucar. Ah, mas eu sou espírita, eu aprendo. Tá, beleza, mas a dor vai chegar, não tem como evitar. Mas o sofrimento é dispensável. Seria esse sofrimento, esse apego que prejudicaria esse ente que parte, retorna? Sim. Quando nós nos dizemos, mas a minha esposa, ou a minha mãe, ou o meu pai, e quando ele desencarna, e nós ficamos apegados, e nós conhecemos e temos as pessoas que nos procuram na casa espírita, né, com esse apego material, podemos assim dizer, e pelos estudos que nós fazemos, até mesmo em reuniões mediúnicas, né, nós temos a prova disto, que as pessoas ficam, vamos dizer assim, contagiadas com esse sentimento que a pessoa acha que é bom, e na verdade esse apego acaba prejudicando esse espírito para que ele dê continuidade, né, na erraticidade, para que lá ele tenha o conforto, tenha o entendimento e prossiga a sua jornada. Então esse apego realmente prejudica, né? Nós sabemos pelas obras básicas e pelos livros, pelas psicografias dos irmãos, que prejudica. Então quando se tem um entendimento, é como falou e a Samana falou, vamos sofrer, vamos sentir a dor, mas a gente vai ter uma dor confortada, ela vai ser minimizada e vamos positivar essa dor. De que forma? Agradecendo a oportunidade do convívio com esse ser tão especial que muito nos ensinou e hoje dá prosseguimento na sua caminhada. Já que estamos falando ainda em autoconhecimento, e não tem como tratar disso, como tu falaste no início, né? Nós somos essa centelha divina, né? O espírito imortal. Para o nosso público, que nossos telespectadores nos acompanham, muitos não são espíritas e não têm esse conhecimento. Esses espíritos, nossos entes queridos que desencarnam, que deixam o corpo físico e retornam à pátria espiritual, muitas vezes comunicam-se através de trabalhos mediúnicos, como tu citaste ali.
e mostram que se sentem prejudicados por esse apego dos seus irmãos. O que faz com que eles sintam isso? É o pensamento daqueles que amam, o sentimento? Como é que eles se sentem prejudicados? Que não conseguem seguir a sua trajetória, né? Sim, eles sentem esse pensamento contínuo, né? Essa falta de deixá-los seguir, essa falta de prece para que eles sigam o seu caminho. Nós ficamos apegados, né? Achando que são nossos, que não poderiam ter partido, e isso realmente prejudica. Então, a doutrina espírita nos esclarece, nos conforta, né? Vamos sentir a dor, ela vai ser mitigada em virtude do conhecimento, em virtude do entendimento, e à medida que a gente vai se desprendendo desse ser iluminado que hoje dá continuidade à sua caminhada, nós vamos com isso contribuindo para que nós tenhamos aprendido, né? E pegamos essa experiência com essa pessoa, ou essa experiência da dor, né? Para aprendizado, porque amanhã nós podemos pegar esse aprendizado e confortar o próximo, né? Para que ele tenha um entendimento. Quando nós dizemos, eu sei, meu irmão, o que é passar por isso. Tenha este entendimento que o irmão deu sequência na sua vida. Então fica muito mais fácil de a gente falar de algo que nós já trilhamos, né? Já passamos por essa dificuldade, tivemos o entendimento, tivemos o amparo de um amigo, de uma casa espírita, de um centro religioso qualquer, que nos deu o conforto para passarmos por aquela dificuldade. E é na dificuldade, como nós já dissemos, que a gente aprende. José Ricardo, quando nós falamos em autoconhecimento, nós podemos nos perguntar por quê? Por que nós temos que nos autoconhecer? Nós podemos responder isso após o intervalo? Sim. Lembrando aos nossos telespectadores que nos acompanham que podem participar do programa Terceira Revelação deixando seu comentário abaixo do vídeo, na live, na fanpage da Associação Espírita Caridade. Nós já voltamos. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130. Estamos de volta com o programa Terceira Revelação. Gostaríamos de agradecer a participação dos nossos telespectadores que deixaram seu comentário, sua curtida ali no nosso vídeo na fanpage da Associação Espírita Caridade. A Lalinha Bueno, o Rubem Martins, a Daiane Bitelo, Carlos Dias, Gabi Rocha, pessoal que está participando ali, acompanhando a nossa programação. Muito obrigada
pelo carinho de todos. A Silvana Lima nos manda um bom dia igualmente, que todos possam sentir-se acolhidos pela paz do Cristo que nos envolve a todos nessa tarefa no bem. Um abraço também ao Moicir Machado, que está acompanhando a nossa programação, visualizando o nosso vídeo. Muito obrigada a todos. Bem, hoje nós estamos falando sobre um tema importantíssimo para todos nós, independente da crença que tenhamos, que é autoconhecimento e reforma íntima. E o nosso convidado, José Ricardo Bueno, da Associação Espírita Medianeiros do Amor. Nós, no bloco anterior, perguntamos, quando falamos em autoconhecimento, por que devemos tentar buscar esse autoconhecimento e como buscar, qual o objetivo disso? Sim, porque buscarmos seria para a nossa evolução. Nós falamos do motivo da nossa essência divina, né? O principal, nós estamos nesse mundo de provas e expiações para evoluirmos, né? E como fazê-lo, né? Na pergunta 919, Kardec fez aos espíritos, qual o meio prático e eficaz, né, de fazermos essa evolução sem nos cairmos no mal. Como sempre, né, o nosso livro dos Espíritos foi escrito em 1857, mais de 160 anos, e parece atual, e realmente o é. E nos responde, né? Um sábio da antiguidade nos diz, conhece a ti mesmo. Então o próprio livro dos Espíritos já nos recomenda, né? Porque a nossa doutrina não nos determina nada, ele nos recomenda, nos orienta, que façamos um autoconhecimento. E na pergunta seguinte, 919A, como fazer isso, né? Aí Santo Agostinho nos responde, né? E a resposta é bem extensa, chega a ser uma página inteira. Ele nos diz, resumindo, que ao final do dia façamos uma autorreflexão, ou seja, nada mais do que um autoconhecimento, tirando realmente a máscara, né? Tirando aquilo que eu talvez não gostasse de ouvir, ficando sozinho comigo mesmo, fazendo uma reflexão do que eu fiz de bom neste dia, né? Do que eu fiz de não tão bom, né? E o que eu deixei de fazer, né? Porque a gente sabe que o mal, por vezes, é a ausência do bem. Então, se nós deixamos de fazer o bem, nós estamos dando força para o mal. Santo Agostinho nos respondeu de maneira singela e simples que ele fazia isso. Então, nos sugere que façamos também, ao final do dia, o que o Ricardo fez hoje de bom, o que o Ricardo fez de produtivo, o que ele aprendeu com isso, o que deixamos de fazer, né? Que oportunidade tivemos de fazer o bem e por comodidade, né? Às vezes por preguiça mesmo, não vou ajudar. Em cima dessa reflexão, como se fosse um espelho, tirando todas as máscaras que nós temos, conversando conosco mesmo, com o nosso eu interior, responder sinceramente. E em cima dessas respostas, viria uma segunda reflexão. O que eu posso fazer amanhã, né, que possa melhorar o meu dia, o dia do próximo, que eu possa aprender, que eu possa evoluir. E é assim que a gente vai gradativamente. Não existe uma mágica que a gente vai deixar certa, vamos dizer assim, deficiência moral que a gente tenha do dia para a noite. Mas no momento que eu tenho essa consciência dessa deficiência, eu consigo trabalhar em cima. E é assim que a gente faz a cada dia no momento de reflexão. E muitas vezes, falo por experiência própria, nós notamos o quanto a gente deixa de fazer de coisas boas, como tu disseste, né? O mal é a ausência do bem, então a gente está abrindo espaço para o mal. E muitas vezes a gente fala assim, não, cumpri com os meus deveres, fiz o que era a minha parte. E eu não faço nada para facilitar a vida do outro. A gente identifica aí o nosso ser, a nossa essência egoística, né? Nós somos todos egoístas ou tem alguns que conseguem não ser nesse plano? Olha, estamos no mundo de provas e expiações e ainda temos, com certeza, muito que nos melhorarmos.
muito. E por isso esse tema está aqui hoje para a gente pararmos, questionarmos, refletirmos a respeito. Por isso a importância do autoconhecimento. Quando eu me conheço, faço uma reflexão a respeito, eu consigo melhorar, eu consigo evoluir. Enquanto não tivermos, é como uma borboleta, né, que começa a lagarta, ela vai ali, tem todo o trabalho de fazer o seu casulo, depois o trabalho da sua evolução, para depois sair e voar uma borboleta linda e maravilhosa, mas no início era uma lagarta. E assim somos nós, na nossa evolução. E existe também esse processo de autoaceitação, né? Mas aceitar-se quer dizer que se é resignado? É muito bem lembrado. O que é resignação, né? Também Isso, vamos trazer. Muito bem lembrado. A gente, por vezes, pensa que eu me aceito, eu nasci assim, eu sou assim, e o fato de eu ser resignado, isso já é bom. É bom, mas pode ser melhor. No momento que eu tiver uma resignação ativa, né? Ao invés de ser resignado com uma reação, eu pego aquela resignação e transformo numa ação do bem. Eu vejo que isso não é tão positivo, sou resignado, não vou brigar contra aquilo, mas eu posso modificar aquilo. De que forma? Trabalhando no bem, respeitando. Muitas vezes as pessoas nos dizem certas coisas ou nos fazem certas atitudes, né, inóspitas, e aí, se nós agirmos da mesma maneira, nós estamos contribuindo, somatizando aquela negatividade. Então a resignação é aceitar, não somatizar essa negatividade e inverter essa polaridade, podemos assim dizer. Pegar essa negatividade que a pessoa nos passou e responder de maneira carinhosa, de maneira mais harmônica, que ela até por vezes vai também fazer a sua autorreflexão. Puxa, mas eu esperava que respondessem assim. Por que respondeu de maneira tão boa e tão caridosa, né? Então a resignação faz parte disso, é ter o entendimento, né? A Joana de Ângeles já falava da resignação ativa em um dos seus livros. E é isso que nós temos que fazer, sermos resignados e ao mesmo tempo sermos ativos positivamente. Com isso a gente vai estar contribuindo para a harmonia nossa, do nosso lar, dos amigos, familiares e até desta pessoa que por vezes nos incomoda. A doutrina espírita nos faz um resuminho bem bom, né, da resignação, da obediência e da resignação, né? Obediência é consentimento da razão, resignação, consentimento do coração. Só que às vezes é difícil para quem não tem esse entendimento espírita. Não digo que para os espíritas seja fácil, não é isso. Mas às vezes as pessoas não têm esse entendimento que um dos princípios básicos da doutrina espírita, a reencarnação, nos traz. Porque eu, nessa existência, eu não fiz nada de mal para ninguém, eu só apanho, só passo por dificuldade, dores, perdas, enfim. Como eu posso me resignar se eu sou uma pessoa boa? As pessoas às vezes se perguntam onde encontrar a causa disso. Exatamente. Existe, a princípio, no auto-perdão. Não me cobrar que eu tenha certas atitudes. Puxa, mas fulano fez isso e eu deveria resignadamente ter determinada atitude. Não, primeiro é a autoaceitação, né? Não ser egoísta, ou seja, não nos cobrarmos tanto. Assim a gente vai evoluindo gradativamente, né? Como nós falamos no início, essa mesma espírito hoje encarnado, quando desencarnar, ele vai continuar com as mesmas vicissitudes, com as mesmas virtudes que ele hoje tem. E o mesmo somos nós. Eu sou desta maneira, e de que maneira eu posso evoluir? Primeiro, com a autoaceitação, né? Mas o auto-amor, né? Aí a gente poderia dizer, mas o auto-amor não é egoísmo? Né? Não. No momento que eu estou com esse auto-amor, para evoluir, para aprender, preocupado com o próximo, como tu falou, eu já sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, mas se eu estou preocupado com o próximo, eu não vou revidar da mesma maneira. Isso é uma maneira do auto-amor. O egoísmo é quando eu simplesmente me protejo, respondo da mesma maneira, ou então ignoro. Aí nós perdemos a oportunidade de evoluirmos.
Então o auto-amor está incluído a autoaceitação. E qual é a real finalidade, o real motivo de nós estarmos aqui encarnados e vivermos essa experiência hoje? Sim, é uma pergunta bem interessante, né? Que por vezes nós passamos a encarnação toda e não paramos para refletir, né? Não entramos, às vezes, num centro religioso, num centro espírita, para fazermos essa pergunta. E se nós fizermos essa autorreflexão, formos em busca do conhecimento, das obras básicas da nossa doutrina, que é esclarecedora, veremos que é para a nossa evolução. Por quê? Porque quando nós encarnados, nós ficamos muito mais restritos, né? Às vezes nós estamos restritos a um trabalho, nós estamos restritos ao nosso corpo físico, nós estamos restritos a uma deficiência física. E isso vai entrar a resignação, né? De que maneira? De maneira de aceitarmos, podemos aproveitar essa dificuldade e aprendermos com ela, ou simplesmente passarmos a encarnação nos lamentando e perdermos a oportunidade de evoluirmos e ajudar ao próximo. No momento que eu evoluo, tenho entendimento, as pessoas veem em nós um pontinho de luz, um ponto de conforto. É isso que eles veem num centro espírita, numa casa espírita, né? Muitas pessoas nos procuram porque vem ali um conforto, um afago, um abraço, um beijo, um carinho, uma palavra de amor. E isso às vezes não é somente no centro espírita. Isso a gente vê nas pessoas, né? Não existe aquela pessoa maravilhosa que chega próximo de nós, nos dá um abraço gostoso, a gente sente aquela energia, aquela vibração positiva. Então, por que não nos esforçarmos para chegarmos nisso? Se não chegarmos nessa encarnação, pelo menos fizemos a nossa parte, que era trabalhar para que isso acontecesse. Falaste sobre as dificuldades que todos nós passamos e um tipo delas em particular nos chama a atenção porque muitas pessoas desconhecedoras da doutrina das reencarnações acham injusto que Deus tenha permitido que este ou aquele irmão tenha nascido com determinada deficiência que o limite, de alguma forma, a viver uma vida, entre aspas, normal, como costuma se falar. Onde estaria a justiça divina nisso? Esse irmão foi prejudicado por Deus? Foi escolhido para sofrer? Como é que funciona isso? Sabendo, né, a nossa doutrina nos esclarece isso, que Deus é soberanamente justo e bom, e é o nosso Pai, e um pai não quer diferenças, né, para um filho ou para o outro, ele quer que todos sejam felizes, todos sejam realizados, mas sabemos que cada um tem a sua caminhada a fazer. E por vezes essas escolhas dessas deficiências foram feitas, né, por vezes não, a maioria das vezes foram feitas na espiritualidade, porque nós precisávamos passar por essa expiação. Nós sabemos que as provas elas vêm no dia a dia e se nós estudarmos, estivermos bem preparados e formos bons alunos, podemos assim dizer, nós passaremos por elas. E a expiação não, é um contrato, eu costumo dizer, que nós fizemos na espiritualidade para corrigirmos tal deficiência que nós perdemos a oportunidade na encarnação anterior. Então, se nós viermos resignados, sabendo disto, sabendo no sentido subconsciente, né, porque nós temos a lei do esquecimento, o Livro dos Espíritos nos fala a respeito, e só nos será permitido lembrar de algo se aquilo for contribuir para alguma coisa. Então, na maioria das vezes, nós não lembramos, não entendemos. Mas se nós pudéssemos ver as vidas anteriores, a gente ia, nossa, como Deus é justo. Hoje eu vim com essa deficiência porque na vida passada eu perdi a oportunidade, eu fui às vezes um suicida consciente, ou perdi a oportunidade da evolução. Nós sabemos que não existe coincidência, né? Não existe por acaso. Então, tudo está na lei divina. E o nosso Pai, soberanamente bom e justo, essas duas palavras estão sempre juntas quando nos referimos a Deus. Quando temos esse conhecimento, nós sabemos que não estamos sendo injustiçados. Nós sabemos, através dos ensinamentos da doutrina espírita, que as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência.
E por que nós erramos tanto? Aquela coisa de não ouvirmos a voz da consciência, é isso? Exatamente. Essa semana nós estávamos estudando ainda na nossa casa espírita, e aí como, né, definir se essa orientação, essa consciência, né, ela vem de um espírito bom ou não, né? Aí chegamos à conclusão, estudando, e está nas obras básicas, que quando é um espírito bom, ele vai nos sugerir, vai nos deixar decidirmos, né? Respeita o nosso livre-arbítrio. Nós sabemos que existe a lei de causa e efeito, né? Existe uma programação, mas o livre-arbítrio é nosso. Vai decidir, vai depender de nossas decisões para que a gente tenha um final diferente, podemos assim dizer, né? Então, nós sabemos que da nossa consciência não tem como fugir, né? Porque eu sou único, uma centelha divina, e quando eu deito a cabeça no travesseiro para pensar, para refletir o que eu fiz durante o dia, por mais que eu queira esconder, né, alguma coisa que eu fiz e aquilo me magoou alguém, ou eu deixei de fazer, aquilo vai vir à tona. Porque da nossa consciência, podemos dizer, ninguém escapa. É o nosso reflexo das nossas atitudes. E isso não tem como esconder. Daí dizer-se que muitas pessoas que cometem crimes hediondos, enfim, e ficam impunes pelas leis humanas, as pessoas, não, Deus vai castigar. Deus realmente castiga? Não, pelo que tu disseste, é a nossa consciência, né, que vai nos acusar, porque a gente não pode mentir pra gente mesmo. Exatamente. Não temos como fazer isso. Ricardo, nós falamos sobre autoconhecimento para se chegar à tal da reforma íntima. À luz da doutrina espírita, o que vem a ser, o que seria a reforma íntima? Nós podemos responder isso após o intervalo. Lembrando a todos que nos acompanham que podem participar do programa, mandar sua pergunta, sua sugestão, seu comentário abaixo do vídeo na live, na fanpage da Associação Espírita Caridade, ou mandando um WhatsApp para o 99230 8189. Nós já voltamos. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130. Olá, estamos de volta com o programa Terceira Revelação, hoje falando sobre autoconhecimento e reforma íntima, com o nosso convidado José Ricardo Bueno, da Associação Espírita Medianeiros do Amor. Antes de retomar a palavra ao nosso irmão, nós gostaríamos de mandar um abraço para o pessoal do Facebook que está nos assistindo ali na live, o Carlos Dias, nos parabenizando pelo programa, muito obrigada
pela tua atenção. A Cleonice Corrêa Silveira nos dá um bom dia, diz que está sempre aprendendo com essa doutrina esclarecedora. Johnny Robson também nos acompanhando. A Raquel Camargo Carvalho também acompanhando a nossa programação. Muito obrigada a todos pela participação. Bem, no bloco anterior nós deixamos no ar uma pergunta que até então estávamos falando sobre autoconhecimento, né? E como chegar à reforma íntima à luz da doutrina espírita? O que seria a reforma íntima? Isso. André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele divide, né, a nossa consciência como se fosse uma casa. No subsolo seria o nosso passado, o nosso inconsciente. Na parte térrea seria o nosso presente, seria o nosso consciente. E na parte superior seria o futuro e seria o nosso superconsciente. Então, já fizemos a nossa autorreflexão, nosso autoconhecimento, e aí iniciaremos a nossa reforma íntima. Não adianta eu querer reformar o meu passado. Eu vou buscá-lo, eu vou pensar nele, ter as lembranças como aprendizado, mesmo os acertos, mesmo os erros, né? Porque o que eu posso mudar é o presente. Hoje nós temos o presente, para não repetirmos alguns erros, ou até mesmo para modificar algo no futuro. Então, muitas pessoas acabam se preocupando, ficam ali presas no passado, com aquele gatilho, naquela armadilha, e esquece de viver o presente. E a parte superior dessa nossa casa mental seria o nosso futuro, seria o nosso superconsciente. Também não adianta eu viver no futuro, né, preocupado somente com o futuro. Claro que nós temos que planejar, nós temos que ter um objetivo, né, às vezes familiar, às vezes profissional, às vezes dentro da doutrina mesmo de aprendizado, mas o único que nós podemos mudar é o presente. Não adianta hoje nesse mundo muito agitado, muito corrido, nós esquecemos de viver o presente. Né? Nós esquecemos, porque o meu filho está na creche, porque depois tem a cuidadora, aí depois, e assim a gente vai deixando sempre para depois. Então o que nós podemos fazer é aproveitar o momento. Se nós não temos, por exemplo, uma quantidade de tempo, né, com as pessoas que a gente deseja, nós podemos aproveitar esse tempo e transformá-los em qualidade. Ou seja, positivar esse tempo. Realmente dar atenção para aquela pessoa, para aquele filho, para aquele pai, para aquele irmão, naquele momento que nós temos. Nos desconectarmos. Às vezes nós estamos muito próximo de quem está distante e estamos muito distante de quem está próximo. O lado negativo da tecnologia, né? Exatamente, né? A gente sempre comenta isso nas nossas palestras, e vários expositores também têm focado bastante nisso, porque eu vejo que a nossa doutrina observou isso. Como ela está sempre à frente do seu tempo, preocupado com o ser humano, né? Ela tem essa preocupação. E nós costumamos viver sempre, como tu disseste, o amanhã, o depois, né? E não vivenciamos o momento presente. Estudiosos afirmam, né, que a depressão é o excesso de passado, o estresse, excesso de presente, a ansiedade, excesso de futuro. E essas características de depressão, ansiedade, estresse, são próprias do momento que a gente vive de tumulto. A gente torna a nossa mente nada sadia, né? Como manter uma mente saudável nesse contexto? É verdade. Augusto Cury já nos diz, que descobriu, né, em estudioso e médico, da SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Ou seja, nós estamos no momento e preocupados com o próximo momento. Isso nos prejudica, porque a gente perde a oportunidade de curtir aquele momento, né? Muitas vezes a gente vai como se fosse uma viagem, vou até determinado lugar, aí chego lá, mas não era isso tudo que eu esperava. Mas esquecemos que a viagem, o trajeto da viagem era muito mais bonito, muito mais gratificante do que o local ao qual eu me dirigia. Isso a gente perde muito.
E isso a gente vê também, né? Se andarmos num carro, cada um olha por um lado. Às vezes um lado, dependendo da visão da pessoa que está olhando, mesmo durante esse trajeto, ela vai procurar somente as coisas negativas. E às vezes a pessoa que está do outro lado do carro, na mesma estrada, ele vai olhar o sol, ele vai olhar a luz, vai olhar a flor, vai olhar as árvores, os pássaros. Então, muito depende do nosso olhar, do qual nós estamos receptivos. Assim como nós recebemos as energias, os pensamentos, as emoções, os sentimentos, nós emanamos essa mesma energia. Nós somos esses projetores de sentimentos e de emoções também, né? Sim. Através dos nossos atos. Nessa mesma esteira de manter uma mente saudável, onde entra a nossa prece, a nossa comunhão com Deus para contribuir com esse processo de manutenção da mente sadia? Isso, muito bem lembrado. No momento que a gente conhece essa nossa casa mental, o primeiro passo é a manutenção desta casa, ou seja, para que ela se mantenha limpa, para que ela se mantenha livre, né, das impurezas de pensamentos negativos. Né? Esse é o primeiro passo. E aí o segundo seria a reforma. Mas como assim a reforma? A maneira de eu ver as coisas, a maneira de eu interpretar, a maneira de eu cobrar do próximo. Né? A nossa doutrina nos mostra que nós temos essa capacidade de interpretar positivamente, né, algo ou negativar aquilo. Vai depender de nós, de como nós estamos receptivos a essas energias. Né? E automaticamente essas energias que nós captamos, somatizamos, é aquele tal abraço que a gente recebe daquela pessoa. Porque, fulano não fez isso. Não tem problema. Ele fez o que ele podia. Às vezes nós passamos uma vida, né, reclamando dos nossos pais, né, dizendo, mas eu sou assim porque o meu pai foi assim. Aí o meu pai foi assim porque meu avô foi assim. Aí nós vamos chegar lá, né, Eva e Adão. Não, né? Alguém tem que mudar isso. E por que esse alguém não pode ser eu? Então, no momento que eu tenho essa consciência, né, já fiz essa autoavaliação, eu começo a minha reforma íntima. E a reforma a gente tem que ter em mente que ela é gradativa. Começa pela limpeza e a manutenção, e aí depois a reforma. Para que eu possa reformar, como sendo uma casa, fisicamente falando, eu tenho que conhecê-la. Às vezes eu estou vendo ali um vazamento naquele determinado local, mas se eu não conheço, eu não sei se realmente o cano está passando ali ou está vindo por algum outro local. Só tacar cimento em cima, né? Exato. Só fingir que aquele problema não existe. Exatamente. Aí vamos ali, vamos só cobrir, pintar, vai aparecer novamente. Né? Aí nós podemos ver, mas como que vamos aprender? Isso não vai me causar dor, né? Essa minha reforma? Vai, porque eu vou ter que quebrar a parede, eu vou ter que abrir, vou ter que mostrar para mim mesmo, né, essa minha deficiência. Né? E essa dor, qual que é a diferença da dor do martírio, né? Da dor do sofrimento? A dor do sofrimento é aquela que eu sei que eu vou passar, que eu estou preparado para aquilo e tenho entendimento dessa dor. A dor do martírio é quando eu ponho um objetivo muito além do meu alcance. Eu vou passar uma vida inteira, né, me martirizando. Se eu tivesse colocado um objetivo menor, um objetivo de cada vez, dividido aquilo em parcelas, talvez eu chegasse lá adiante. Mas, quando eu ponho um objetivo, não, eu quero é isso e acabou. Sou intransigente, eu vou passar uma vida me martirizando e essa dor vai me prejudicar cada vez mais, vai me desanimando, vai me deixando cada vez mais distante do meu objetivo. Então a dor do sofrimento é normal, é o que falou da perda de um ente querido, né, que partiu, está na vida após a vida. Eu tenho essa dor do sofrimento, que eu vou trabalhar ela, eu vou ter um entendimento. Se eu martirizar aquilo... Nós temos uma pressa descomunal, nisso que tu falou do pensamento acelerado, né, que do Augusto Cury traz esse esclarecimento. Nós temos essa coisa assim de tudo tem que ser para ontem, eu quero a pronta entrega a minha reforma íntima. Né? Eu vou telefonar lá para, sei lá, para Deus, Jesus, os benfeitores, para virem
realizar essa reforma íntima em mim. Eu quero ser alguém melhor, mas eu quero ser como Chico Xavier. Eu quero ser como a Madre Teresa de Calcutá. Essa reforma íntima pode vir à pronta entrega? Se nós fizermos isso, nós vamos ter a dor do martírio durante toda a encarnação. Então, por isso é importante o entendimento, isso é gradativo, né? Se eu tenho um objetivo maior, eu posso até não chegar lá nessa encarnação, mas eu consegui evoluir, eu consegui progredir, eu consegui seguir adiante. Então, por isso é importante o entendimento, né? Que a gente vai evoluindo gradativamente. Para isso é importante o autoconhecimento, o auto-perdão. Né? Quando eu tenho auto-perdão para comigo mesmo, né? O próprio nome já diz auto-perdão, aí reforçamos para comigo mesmo. Por quê? Porque a gente se acha por vezes, eu não posso errar, eu jamais vou errar, eu não tenho... Não, nós somos imperfeitos, somos seres imperfeitos. Se eu tenho esse auto-perdão, por que não perdoar o próximo? Né? Por que não entender o porquê das razões daquelas pessoas? Por vezes eles tomam decisões, as pessoas que estão próximas a nós, que é de acordo com o seu entendimento, é de acordo com o seu esclarecimento. Então nós teríamos que parar com esse certo e errado, né? Branco, preto, essa dicotomia. Nós temos que ter o entendimento que cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua razão, e por vezes o meio termo é a solução para ambas as partes. E devagarinho, né? Exato. E quantas pessoas sofrem de verdade, têm dores morais profundas por causa dessa culpa, né, de não conseguirem se perdoar, criam doenças, né, passam por dificuldades por conta disso, quando na verdade deveriam apenas perdoar-se, né, entenderem-se como também filhos de Deus. Às vezes a gente se culpa muito e não quer se ver, não, eu sou muito inferior, eu fiz tal coisa, isso é horrível, eu não mereço perdão. Quem seria Deus, né, se não nos perdoasse nas nossas dificuldades e quedas? É verdade. Seria muito mais simples, né, para nós, esse auto-perdão, esse entendimento do que a decisão que eu tomei, do erro que eu cometi ou do bem que eu deixei de fazer, era porque é o conhecimento que eu tinha na época, era a vontade que eu tinha na época. Então o primeiro passo, por isso que nós falamos inicialmente, né, do autoconhecimento, para depois a reforma íntima. E mesmo os dois são gradativos. Eu não posso dizer agora eu já me conheço, vou iniciar a reforma íntima. Se nós esperarmos isso, nós vamos desencarnar e não vamos iniciar a reforma íntima. Então, eu vou esperar me aposentar para começar a minha reforma íntima, porque a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo. Exato. Não, ela é gradativa e os dois andam juntos. Andam paralelos, podemos dizer. Eu sei que eu sou egoísta. Já dei o primeiro passo. Eu admiti que eu sou egoísta. Então, como que eu vou trabalhar isso agora? Aí é o segundo passo. Aí entra a reforma íntima. Fica mais fácil de eu trabalhar com algo que eu não escondi, que eu não encriptei, que eu não botei para baixo do tapete. Não, eu sou egoísta e estou trabalhando isso. Hoje eu fui menos egoísta que ontem. Né? Hoje eu sou materialista. Hoje eu fui menos materialista, consegui me desprender, consegui doar, consegui... E é gradativo. É bem o que falou. E essa reforma íntima, ela é para esta existência? Ela é constante e inicia no momento que nós tivermos essa consciência. Ela vai terminar quando? Sabe Deus. Ela é contínua e progressiva. Depende somente de nós, né? Nós sabemos que nós não regredimos, agora podemos ficar estagnados. Depende de nós. O ideal que não percamos é a oportunidade de já, nesta encarnação, começarmos a evolução, o autoconhecimento, a reforma íntima, o aprendizado, a caridade, o bem ao próximo. É isso que a nossa doutrina nos mostra. Ricardo Bueno, já está na hora de encerrarmos o programa Terceira Revelação. Gostaríamos, antes, de agradecer a todos que participaram do programa de hoje, que se mantiveram online ali na live, mandaram seus comentários. Eu não vou saber se eu pronuncio certo, é o Gugazi, acho que esse é o nome, Gugazi Vaz, diz bendita doutrina, muito esclarecedora. Marcelo Ferrari, que está aqui conosco também, Joel Silva, e a todos que participaram da programação hoje, a Lalinha Bueno, a Beatriz Soares, Eduardo Rocha, Diogo Carboneira, todo o pessoal que curtiu ali o nosso vídeo, Rogério Pereira, Luciane da Rosa,
Isabelle Pontes Gonçalves, Rogério Fagundes, o Joel Silva, a Dani Kubiak, todos que estão nos acompanhando aqui no programa de hoje, nosso agradecimento. Bem, como dissemos, está na hora de encerrar. Queremos agradecer demais a presença do nosso irmão José Ricardo Bueno, da Associação Espírita Medianeiros do Amor. As suas palavras finais, o nosso agradecimento. Muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade, né, de falarmos dessa doutrina bendita, esclarecedora, e nós sabemos o trabalho de vocês. Nós, particularmente da Associação Espírita Medianeiros do Amor, somos fãs do trabalho de vocês, pela dedicação, pela seriedade, pelo planejamento. Então, para nós foi um privilégio ter um representante da nossa casa aqui participando desse trabalho lindo e maravilhoso de vocês. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho da Associação Espírita Medianeiros do Amor, que cresce em amor cada vez mais na divulgação da nossa doutrina. Muito obrigada. Lembrando a todos que estão nos assistindo nesse momento que podem compartilhar o vídeo, levar um pouquinho daquilo que nós aprendemos aqui hoje a muitos que não podem chegar até uma casa espírita ou não terão a oportunidade de assistir o vídeo ao vivo. Esse vídeo vai ficar no histórico na fanpage da Associação Espírita Caridade e posteriormente ele vai estar postado no nosso canal no YouTube, canal Amigos da Caridade, onde você pode conferir outros vídeos que já estão disponíveis lá. Muito obrigada a todos pela atenção, pela companhia e continuemos na paz do Cristo. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 30 31 31 30.